o meu nome é Susana Costa e eu sou Business Coach na Action Coach em Lisboa. Sou licenciada em Economia, tenho também uma especialização, mestrado em Marketing. E o que é que nós fazemos enquanto Business Coaches? Portanto, o nosso papel enquanto Business Coaches é apoiar, guiar os empresários em direção aos resultados e um bocadinho mais à frente eu já vou partilhar como é que nós fazemos isto e onde é que encaixamos esta parte do controle financeiro, que é por onde eu vou começar aqui a minha partilha. Eu agora vou passar aqui a palavra ao Silvio, que vai estar aqui hoje, vamos ter aqui vamos estar aqui os dois a partilhar estes conceitos convosco e vou deixar que o Silvio se apresente ele próprio. Silvio, força! Olá, bom dia a todos, obrigado por participarem. Portanto, eu sou o Silvio Raposo, tenho uma empresa de contabilidade, sou formado em gestão, mas em 2003 mais ou menos enverdei pela área contabilística, sempre como empresário nesta área. E já lá vão 17 anos de caminho, de aprendizagens e é isso um pouco que nós estamos a fazer hoje, é transmitir aquilo que aprendemos ao longo destes anos. Muito obrigado a todos, obrigado por terem participado. Portanto, que é isso mesmo, Silvio, que tu hoje vais aqui dar-nos o teu input de profissional nesta área e realmente em como é que se pode, de alguma forma, otimizar o trabalho dos empresários e torná-lo mais simples para eles conseguirem perceber, na realidade, com que linhas e com que números é que se cose o negócio. Eu vou começar aqui por falar numa parte mais de posicionamento e que descreve um bocadinho mais os comportamentos, porque muitas vezes, e especialmente nesta área financeira, nós podemos ter comportamentos que estão abaixo do que nós chamamos este ponto amarelo, que é o ponto do poder. Portanto, como é uma área que nós não dominamos, muitas vezes entramos em negação e arranjamos desculpas ou culpamos alguém por não termos os dados certos ou por não sabermos os números exatos que devemos saber dos nossos negócios para podermos tomar decisões mais acertadas. E, portanto, o que nós temos que fazer, e é um bocadinho aqui o que vamos trabalhar neste webinar, é que os empresários possam estar acima deste ponto, portanto, e assumir a responsabilidade, porque realmente se eles não têm esses dados, enquanto líderes depende deles e realmente certificarem-se de que os têm, porque são essenciais para conseguirem saber a direção, o rumo, para conseguirem planificar um negócio. Se nós não sabemos como é que o nosso negócio, quais são os números do nosso negócio atualmente, como é que conseguimos tomar decisões para o futuro, como é que sabemos o que é que temos que melhorar, como é que sabemos o que é que está a correr bem e que temos que fazer mais. Portanto, temos que nos colocar em termos de comportamento acima deste ponto. Portanto, nós somos responsáveis não só pela nossa vida, mas pelo nosso negócio e temos que prestar contas e nós só conseguimos pedir aos outros que nos prestem contas se nós, enquanto líderes, enquanto empresários, fomos os primeiros a prestar contas. E, portanto, e só nesta situação é que nós realmente somos donos do nosso negócio, da nossa vida e das nossas decisões. E, portanto, o que acontece quando nós estamos aqui abaixo deste ponto amarelo é que muitas vezes estamos completamente desgastados e sem energia. Porquê? Porque estamos focados em encontrar razões para as coisas não funcionarem. Quando estamos acima do ponto, estamos focados em resultados, portanto somos nós que assumimos a responsabilidade e estamos focados na ação, na prestação de contas e no assumir que o rumo que eu dou ao meu negócio depende essencialmente de mim e dos líderes que eu vou criando abaixo de mim, portanto criar pessoas também que tenham comportamentos acima da linha. Ok? Portanto aqui em baixo eu estou focada em razões, enquanto que acima do ponto, portanto nesta zona verde, eu estou focada em resultados. E portanto, a única falha de todos nós, e especialmente hoje aqui neste webinar, é não participarem. Portanto, à medida que vão tendo questões, vão escrevendo no bate-papo, mesmo que não possamos respondê-las durante o webinar, portanto, naquele bloquinho que guardamos para as vossas questões, teremos todo o gosto em vos responder e ser o mais específicos possível, está bem? Portanto, a única falha mesmo é não participar, porque nós, quando damos, recebemos em troca. Okay? E vamos aqui falar deste conceito. Quem nos conhece já conhece mais ou menos este conceito de BFOs e brilhantes flashes do óbvio. O que é isto? São aqueles momentos ahá, e os momentos ahá ocorrem muitas vezes, nós não precisamos às vezes de estar a ouvir coisas novas,
às vezes até podem ser coisas que já ouvimos, com uma outra perspectiva, mas naquele momento de repente há qualquer coisa que nos faz sentido, é um momento, eu nunca tinha pensado nisto, fabuloso, é uma ideia nova que eu vou pôr em prática, portanto eu espero que hoje saiam daqui com BFOs e com aprendizagens e com compromissos de realmente entrarem em ação e de fazerem alguma coisa diferente para o vosso negócio do que está hoje, porque realmente se estão aqui e se querem saber mais ou de uma forma mais simples conhecer estes conceitos todos, é porque alguma coisa não vos satisfaz atualmente na forma como estão a ter informação do vosso negócio. Aqui agora só partilhar um bocadinho aquilo que eu vos falei há bocado, portanto nós enquanto business coaches o nosso papel é acompanhar os empresários de forma e guiá-los em direção aos resultados, portanto somos um acelerador, portanto é uma forma de chegar mais rapidamente aos resultados com mais estrutura e portanto e seguimos esta sequência de 6 passos e começamos sempre por trabalhar neste primeiro passo 4 áreas, sendo que aquela que vamos a fazer hoje está aqui e é uma das bases mais importantes para alavancar um negócio, é começar pelo controle financeiro. Portanto, o controle financeiro em que nós vamos ter e trabalhar todos os conceitos que estão aqui e daqui o facto deste controle financeiro estar na base, portanto, revela também a importância de termos aqui alguém no nosso departamento financeiro, o nosso contabilista, quem seja, portanto, que tenha a capacidade de nos alimentar com a informação que necessitamos para podermos ter esta base bem estável. Portanto, aqui neste passo nós trabalhamos o controle financeiro, portanto, esta parte de todos os indicadores e de todas as ferramentas que vamos falar aqui hoje, e mais, mas pronto, vamos falar aqui hoje de algumas. O controle do tempo, porque é muito importante nós termos uma agenda por defeito, é muito importante nós conseguirmos estabelecer o que é o importante e o que é urgente e termos aqui as nossas tarefas bem determinadas e bem delineadas no que é a nossa semana. Trabalhamos aqui também o controle da visão e o que é isto? É, portanto, trabalhar a identidade da minha empresa, quem é que eu sou enquanto negócio, para onde é que eu vou. Isto é fundamental para trabalhar e para conseguir o envolvimento da equipa. Trabalhamos aqui também o quarto ponto do controle, que é muito importante trabalhar aqui neste primeiro passo, é exatamente o controle da entrega. Portanto, o entregar um produto, um serviço consistente. Portanto, a ideia é que nós consigamos sempre entregar e idealmente surpreender o nosso cliente, portanto, para conseguir que ele gerar a compra repetida. Portanto, no segundo passo, o que é que nós trabalhamos? No segundo passo nós chamamos de nicho e aqui vamos trabalhar a área comercial e a área de marketing. Portanto, vamos através das nossas 5 formas, e hoje não me vou alongar aqui muito sobre isto, que são na realidade as variáveis que nos permitem trabalhar 3 resultados, que são clientes, faturação e lucro, e portanto isso são elas, o número de leads, a taxa de conversão, o número de transações, a venda média e a taxa de lucro. Ok? Portanto, aqui nós aplicamos várias estratégias, nós temos mais de 80 estratégias para cada uma destas variáveis que aplicamos em simultâneo para conseguir alavancar aqui a parte comercial e de marketing. Neste terceiro passo, alavancagem, o que é que fazemos? Implementamos a sistematização. O que é que isto nos permite? Permite-nos fazer mais com menos. Portanto, se toda a gente souber qual é o seu papel na empresa, quando é que tem que fazer e como tem que fazer, portanto, tornamos o nosso negócio mais produtivo. O quarto passo é trabalhar a equipa, portanto, nós temos um sistema de recrutamento próprio que partilhamos com os nossos clientes, nós temos as 6 chaves para uma equipa vencedora, que significa trabalhar a equipa partindo da liderança, portanto, que são uma liderança forte, portanto, ter objetivos comuns, ter regras do jogo que são fundamentais numa equipa, um plano de ação, 100% de envolvimento à inclusão e o apoio ao risco, que é fundamental, porque na realidade se nós não dermos este apoio ao risco à nossa equipa, vamos estar constantemente a resolver problemas, portanto não há problema em errar, desde que se aprenda com os erros e que se retifique, ok? Portanto, equipa, e quando chegamos aqui, portanto já temos um negócio estruturado, tipificado, podemos pegar nele e replicá-lo noutro sítio. E esse é o nosso quinto passo. Portanto, as sinergias significa que eu tenho um negócio que, se quiser, posso pegar nele e replicá-lo noutro espaço, seja num franchising, seja abrir uma filial, seja outra opção qualquer. Portanto, pegar nele e replicá-lo noutro sítio.
E, portanto, e no último passo, eu estou a receber os resultados disto. Portanto, já não preciso de estar num negócio, ele funciona sozinho. E, portanto, aqui só sistematizando, eu quando trabalho no controle elimino o caos, portanto arrumo a casa, crio estabilidade para o negócio. No segundo passo, gero dinheiro para o meu negócio, portanto um cash flow previsível. No terceiro, portanto, gero eficiência, torno-o mais produtivo, ganho tempo. No quarto passo, portanto, crio a estrutura para crescer, posso eventualmente aqui, é a altura ideal para nomear um diretor-geral em que eu, enquanto dono, se assim eu quiser, me posso afastar do negócio, portanto ele está tipificado, qualquer pessoa pode pegar nele, ok? Portanto, nas sinergias tenho uma máquina bem oleada, portanto que funciona e portanto que eu posso replicar e portanto ali no último passo é o crescimento do dono, portanto são novas oportunidades e portanto tem realmente os resultados. Portanto o nosso papel é portanto, trabalhar os negócios todos desta forma até chegarmos ali ao último passo. Portanto, e no controle do dinheiro, o que é que precisamos? Precisamos de conhecer o histórico, porque é disto que vamos falar aqui hoje, precisamos de saber muito bem os números que vão decidir o nosso futuro. Porque um dos maiores motivos por que se falha hoje em dia na gestão é exatamente porque nós não sabemos o histórico e não fazemos a previsão do futuro. Muitos donos de negócio não tomam decisões assertivas exatamente por falta de informação. E aqui nós vamos hoje de alguma forma desmistificar para que vocês percebam os conceitos e saibam quais é que são os realmente importantes para o vosso negócio e possam pedir contas, portanto, a quem de direito, seja ao vosso departamento financeiro, seja aos vossos contabilistas. E, portanto, isto é uma frase que vamos estar aqui constantemente a repetir hoje, portanto, se queremos gerir, temos que medir, temos que saber, ok? Em resumo, aplica-se quer aos dados financeiros como ao marketing e às vendas. Hoje não nos vamos focar aqui tanto no marketing e nas vendas, vamos voltar a falar disto um bocadinho à frente, mas na realidade nós precisamos de testar e medir tudo num negócio para sabermos como é que vamos definir o caminho para a frente e para onde é que vamos. Então, nós hoje vamos falar destes temas, portanto, conceitos contabilísticos na ótica económica e tesouraria, o conceito de acréscimos e diferimentos e amortizações, que é um dos temas que gera sempre mais confusão, para quem não é da área, obviamente, o método de reconhecimento de rendimentos ou proveitos. Queremos transmitir conceitos que vos consigam, portanto, ajudar a interpretar o que é um balanço e uma gestão de resultados. Depois a Susana vai falar do cash gap, cash flow, markup e margem e break-even, e depois vamos falar sobre rácios tradicionais e não tradicionais. Querem lançar a pergunta? Ou... Sim, Maria, podes por favor lançar aqui a primeira sondagem só para nós ficarmos aqui com uma ideia da opinião das pessoas que temos aqui em... Sim, Aninha. Bom dia a todos. Dá-me só 5 minutinhos, por favor, e eu já lanço, tá bem? Ok, então vamos avançar. Obrigada. E depois... Ok. Portanto, eu tirei isto de um estudo que foi feito sobre a utilidade da contabilidade nas empresas, e isto são os sentimentos gerais das pessoas, ou empresários ou não, principalmente são pessoas que tratam estes temas, em que existe um certo distanciamento relativamente à contabilidade, e estas são as principais razões. Há quem diga que eu não necessito da informação contabilística para tomar decisão, para tomar decisões. A linguagem, a forma como é apresentada a informação contabilística é difícil de entender, e isto se calhar é capaz de ser muito generalizado para quem não é da área. Também há quem sinta que a contabilidade não é, a informação contabilística não é de confiança, porque eles têm eu tenho o meu Excel que diz muito mais do que a informação contabilística que o contabilista produz. A informação da contabilidade não é entregue em tempo útil, portanto existe um tal gap. Agora sim vamos lançar aqui a pergunta. Exatamente, portanto a pergunta que nós vos colocamos é: sendo que a área financeira ou a parte da área da contabilidade se assente como distante e não comunica, com a qual não comunica como gostaria, ia-vos pedir que fossem então aqui respondendo.
E enquanto... Então, pronto, isso são as principais razões. O desconhecimento sobre a potencialidade da informação contabilística também é uma das razões, e há quem sinta também que para compreender melhor a informação é importante ter alguns conhecimentos contabilísticos. E cá está, estes números da nossa pequena sondagem são demonstrativos, que é 71% diz que sente o tal distanciamento em relação à contabilidade, por dificuldade de comunicação ou outros. Obrigado, Maria. Pronto, entretanto, sim, desculpa, a Maria está aqui a pôr os resultados, que eu entretanto já tinha encerrado aqui a sondagem. E, portanto, o objetivo da informação contabilística é testar e medir. Vocês têm constantemente medir todos os itens do vosso negócio, quer sejam eles contabilísticos ou não. E é muito importante nós não nos afastarmos ainda mais da contabilidade e das informações financeiras, só porque não é uma área que nós gostemos particularmente. Portanto, esta frase que nós utilizamos muito, que é aquilo que não se mede não se gera, e eu já vi esta frase escrita de diferentes formas em diferentes livros, e realmente é assim mesmo. Portanto, nós vamos dar aqui o que é a diferença entre o que é um pagamento e um recebimento, o que é um gasto e um proveito, que são 4 conceitos que, se vocês solidificarem, vai ser bastante importante para as vossas vidas financeiras, e, portanto, são 2 coisas completamente diferentes. Uma é a perspectiva económica, outra a perspectiva de tesouraria, porque às vezes nós pedimos um documento, uma fatura a um cliente, e ele responde-nos: mas eu já paguei essa fatura. E nós voltamos outra vez a enviar um e-mail a dizer: olha, mas eu sei que a fatura está paga, mas nós queremos é o documento original da fatura que lhe deu origem a esse pagamento, que são 2 coisas diferentes. Uma coisa é o pagamento, outra coisa é o reconhecimento do gasto. Contabilisticamente, as faturas, quer emitidas a clientes, quer recepcionadas por fornecedores, são refletidas na demonstração de resultados. Os pagamentos e os recebimentos, que ocorrem em momentos diferentes, quer anteriormente ou posteriormente à fatura, refletem-se no balanço da empresa. São estes 2 principais instrumentos de trabalho nas empresas. E então, a confusão do que é um pagamento e um gasto pode ser exemplificado por este exemplo da maçã, em que isto foi um exemplo que me foi dado até na faculdade e ficou-me na memória. Portanto, uma coisa é quando nós vamos ao supermercado e compramos uma maçã e trazemos para casa, outra coisa é quando nós realmente comemos a maçã. Portanto, só se reflete na demonstração de resultados quando nós consumimos de facto o bem que nós compramos há uma semana atrás, há um dia atrás, ou no próprio dia, ou há 2 meses atrás. Portanto, o consumo do recurso é que tem que ser refletido na demonstração de resultados. Uma coisa é a compra, outra coisa é o consumo. Uma coisa é a venda, outra coisa é o consumo dessa venda que o nosso cliente fará. Okay? Isto aplica-se, o consumo do recurso aplica-se quer às faturas que nós emitimos ao cliente, quer às faturas que vêm dos nossos fornecedores. Okay? Portanto, uma coisa é quando nós compramos algo e entra na nossa empresa como um estoque, mas não é consumido. Nós compramos, imaginem, 300 sacos de batatas, mas nós não vamos consumir, se estivermos num restaurante, mas nós não vamos consumir
os 300 sacos de batatas num só dia. Portanto, é capaz de durar, se calhar, o exemplo das batatas, se calhar não dura 2 meses ou 3 meses, mas é para terem um bocadinho a percepção de que essa compra que foi feita em determinado momento pode durar mais tempo do que um mês ou apenas um dia. Portanto, pode durar 2 meses, 3 meses, 4 meses. E nós temos que refletir na contabilidade esse consumo ao longo de cada um dos meses, ok? O exemplo também prático é o consumo da eletricidade. Reparem, se vocês virem as faturas da EDP, quer seja da vossa casa, quer seja da vossa empresa, vão lá ver que vocês, por exemplo, agora em junho vão receber a fatura, mas o período do consumo da eletricidade foi no mês de maio ou até anteriormente, depende do período de consumo. Ora, contabilisticamente, a fatura, o gasto, o consumo daquele recurso tem que ser refletido, por exemplo, em maio, independentemente de hoje termos recepcionado a fatura e só virmos a pagar a fatura daqui a 2 meses ou 1 mês ou o que for. Okay? Portanto, há que dividir muito bem estes conceitos entre gastos e proveitos e, por outro lado, pagamentos e recebimentos. Porque tais conceitos ou tais movimentos contabilísticos refletem-se de diferente forma na vossa empresa. Portanto, nós, na vertente económica, nós temos os gastos e os rendimentos, atualmente chama-se gastos e rendimentos, antes chamava-se custos e proveitos. Portanto, eu aqui estou a mostrar um bocadinho estes conceitos. São conceitos que foram evoluindo, mas basicamente querem dizer exatamente a mesma coisa. Portanto, gastos ou custos, proveitos ou rendimentos é exatamente a mesma coisa. Portanto, lá está. Estes conceitos refletem-se na demonstração de resultados. A fatura que vocês emitem ao vosso cliente ou a fatura que vocês recebem do vosso fornecedor reflete-se na demonstração de resultados. Também se reflete no balanço, mas o pagamento e o recebimento só se reflete no balanço, ok? Portanto, não importa quando vocês vão pagar, ok? Este regime contabilístico chama-se o regime do acréscimo. Por exemplo, o Estado utiliza o regime do caixa, ou seja, o Estado obriga as empresas, e corretamente, a seguirem o regime do acréscimo, ou seja, registarem a fatura quando há o tal consumo do recurso e não quando há o próprio pagamento, mas o Estado, as contas do Estado já seguem o regime de caixa e, portanto, os atrasos, por exemplo, agora dos IRS que se têm verificado, ainda que o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e o próprio Governo diz que não há atrasos e está tudo normal, mas de facto houve atrasos e comparativamente com anos anteriores, claro que este ano também estamos a viver também um contexto completamente diferente, mas o Estado, uma vez que não fez grandes volumes de reembolsos, por exemplo em abril, só foi refletido isso em maio ou eventualmente em junho, quando realmente o volume de reembolsos ocorreu com maior significância e, portanto, faz com que os resultados, as contas do Estado em abril sejam melhores porque eles posteciparam reembolsos, ou seja, pagamentos aos contribuintes para o mês de maio e para o mês de junho. Portanto, os rendimentos e os gastos ocorrem no período em que os bens e serviços são consumidos e não quando são pagos ou recebidos. Vou-vos dar aqui um exemplo. Isto é um exemplo que é o mais comum, que é vocês, este ano, 2020, as férias e o subsídio de férias que vocês estão a oferir como empregados ou a pagar como donos de uma determinada empresa, na contabilidade, as férias e o subsídio de férias, ainda que sejam pagos agora em 2020, dizem respeito ao trabalho que vocês fizeram em 2019. Portanto, nós contabilisticamente o que é que nós temos que fazer? Que é, independentemente do momento de pagamento do subsídio de férias, que pode ocorrer
em março, desculpem, é mais comum em julho ou em agosto, quando chega este período de férias maior, mas o custo, nós temos que fazer o chamado acréscimo deste custo em 2019. Porquê? Porque o que vocês estão a usufruir em 2020 diz respeito ao trabalho de 2019. Portanto, nós temos que fazer uma provisão, ou seja, um acréscimo. E isto acontece também com as faturas. Por exemplo, imaginem, faturas que sejam emitidas em janeiro de 2020. Nós temos que entregar ao Estado o IVA em janeiro, reportado a janeiro de 2020. Mas essa fatura, pelo seu conteúdo do trabalho que foi efetuado, pode ser eventualmente diferido o gasto ou o rendimento para 2021, se for na ótica do fornecedor ou do cliente, ou eventualmente pode ser feito um acréscimo em 2019. Estes acréscimos e diferimentos, quando se faz de anos diferentes, é preciso as operações estarem bem sustentadas. Quando são prestações de serviços, convém estar contratualizadas. A descrição da fatura já deve dizer isso, ou seja, imaginem trabalhos efetuados de um determinado projeto em 2019, então a fatura chega-nos em 2020, mas nós temos que registar o custo em 2019, mas a descrição da fatura tem que lá mencionar a que mês é que diz respeito, e se forem serviços convém estarem também contratualizados para estarem as operações bem solidificadas, porque isto, reparem, rendimentos e gastos diferidos ou acrescidos para diferentes momentos que não o presente, faz variar o valor dos impostos calculados. E, portanto, o Estado está sempre em cima das empresas, de forma a verificar se estes acréscimos e diferimentos estão bem realizados, porque daí deriva o cálculo do imposto. O lucro, se eu diferir para 2021 um gasto ou um rendimento, o meu lucro em 2020 vai ser completamente diferente do que aquilo que seria expectável se eu contabilizasse tudo como gasto ou como rendimento em 2020. Okay? Há outro conceito que vocês, como empresários ou como trabalhadores desta área financeira, também têm, que é, por exemplo, as amortizações. As amortizações dos bens, por exemplo, dos veículos ou dos imóveis, são o tal diferimento do custo. Nós compramos hoje um carro e o carro é diferido, o custo do carro é diferido em 4 anos. Porquê? É amortizado em 4 anos. Os imóveis, por exemplo, são em 50 anos. Quando os bens que nós compramos, por exemplo, forem inferiores a 1000 euros, nós podemos amortizá-los a 100% no próprio ano que é adquirido. Se o computador que vocês estão a comprar custar 1100, nós já o temos que diferir durante 3 anos. Okay? O exemplo dos carros, que é também muito comum. Por exemplo, vocês compraram em 2011 um veículo que valia 20 mil euros. Então, o que é que contabilisticamente tem que ser feito? Tem que ser diferido esse gasto por 2011, 2012, 2013 e 2014. Portanto, nós em cada um dos anos vamos reconhecer 25% do custo do carro. Porquê? Porque os carros, neste caso, são amortizados, genericamente são amortizados em 4 anos. E uma coisa bastante importante, que é o que eu digo aqui no rodapé deste slide, que é, independentemente da forma de pagamento, se é em crédito, se é em leasing, se é em renting ou se é em pronto pagamento. Às vezes os clientes perguntam-nos: vou comprar um carro em leasing, mas também se calhar tenho a hipótese de comprar em renting. O que é que fiscalmente é melhor? E eu digo, independentemente da forma de aquisição, o gasto na contabilidade reflete exatamente da mesma forma, ou tem que ser refletido da mesma forma. Porque é muito comum as pessoas dizerem: mas aconselharam-me um renting, aconselharam-me um leasing, ou aconselharam-me um crédito, o que é que me compensa mais fiscalmente? E eu digo-se exatamente a mesma coisa. Pode haver ligeiras diferenças, mas genericamente os carros são sempre diferidos em 4 anos, independentemente da forma de compra. E quem diz carros diz outro bem qualquer duradouro. Okay?
Por exemplo, esta semana um cliente perguntou-me que tinham resultados relativamente elevados, perguntou-me se tivesse comprado um imóvel, os resultados seriam muito menores. Eu disse-lhe que não. Porquê? Porque os imóveis são amortizados em 50 anos. Ou seja, em cada ano, vocês compram hoje um imóvel através da empresa e esse imóvel vai ser diferido, o custo de aquisição desse imóvel vai ser diferido em 50 anos. E atenção, que isto é, às vezes há contabilistas que não fazem este preceito contabilístico que devem fazer, que é, se compra um imóvel em que o valor do terreno não está valorizado, ou seja, vocês compram um imóvel por 200 mil euros ou 100 mil euros, eu estou aqui a dar aqui o exemplo de 100 mil euros, há 25%, como a parte do terreno não está valorizada, há 25% que não é amortizado, ou seja, que não é reconhecido como custo. Nós só vamos diferir no tempo os 75 mil euros que o imóvel comprou, não os 25. Portanto, nós vamos imputar a cada um dos anos 1.500 euros por ano. E volto outra vez a dizer, independentemente da forma de pagamento, seja ele a crédito, a leasing ou pronto de pagamento, ou ficar em dívida para com quem nos vendeu o imóvel, não importa, ok? A forma de pagamento não influencia o reconhecimento do gasto na empresa. Por exemplo, os edifícios industriais são amortizados em 20 anos, têm uma taxa de amortização de 5% ao ano. Os edifícios comerciais e administrativos já são diferidos em 50 anos, ok? Para as empresas que gerem projetos, o mais indicado é fazerem um reconhecimento do gasto e do proveito por projeto, ok? Portanto, vocês, quando contratam determinados fornecedores para fazer um projeto e para um determinado cliente, se o projeto, por exemplo, é a 3 anos e vai-se fazendo o projeto em 3 anos, nós temos que diferir na contabilidade esse projeto durante 3 anos. E reparem que isso às vezes não é uma informação que conste na própria fatura, às vezes até um contrato, e que o contabilista não tem acesso. Portanto, se calhar o contabilista vai registar o gasto e o gasto dos fornecedores e os proveitos relativamente às faturas emitidas ao cliente na data 2, por exemplo, em janeiro de 2020, mas ele não sabe que isto diz respeito a um projeto a 3 anos. Portanto, é importante vocês darem essa informação ao vosso contabilista e dizerem assim, olha, estou a fazer aqui um projeto a 3 anos, que tem estes rendimentos calculados e estes gastos calculados. Portanto, as faturas destes fornecedores têm que ser diferidas durante estes 3 anos e as faturas emitidas ao cliente têm que ser também diferidas durante 3 anos. E reparem, vocês podem emitir a fatura ao cliente, uma só fatura no dia 2, pelo projeto todo. Nós, o que é que vamos fazer? Vamos reconhecer o gasto, ou neste caso o rendimento, durante os próximos 3 anos, ou seja, 2021 para a frente, mas o IVA nós vamos ter que o reportar e o declarar agora em janeiro de 2020, ok? Portanto, outra vez o exemplo da maçã. Uma coisa é a aquisição da maçã em que há uma troca de dinheiro por estoque, outra coisa é quando nós consumimos a maçã. Isto equivale a um projeto. Uma coisa é quando nós subcontratamos um fornecedor, outra coisa é quando esse fornecedor faz esse trabalho específico para o qual nós contratamos para um determinado projeto. Pode ser 3 anos, e por isso é que nós temos que o diferir de 3 anos. É como se comêssemos a maçã durante 3 anos, ok? No final já não devia estar muito boa para comer, mas o exemplo é esse, ok? Portanto, nós aqui neste slide quero-vos transmitir o que é que dei aqui um exemplo, estou a dar aqui o exemplo de vários tipos de atividades comerciais e o que é realmente importante vocês terem e darem principalmente ao contabilista, de forma a que o contabilista consiga calcular
os resultados que vocês estão a ter em cada mês. Portanto, nas empresas de restauração é importantíssimo vocês facultarem o valor do estoque. Por exemplo, as empresas de restauração, eu posso dar o exemplo de um cliente que há uns tempos atrás disse: não, eu quero resultados mensais, e ele até hoje não me deu o valor do estoque. Portanto, do estoque mensal. Portanto, eu sou incapaz de lhe dar o valor do estoque mensal, dos resultados mensais, se ele não me der o valor do estoque mensal. As empresas de projetos, é importantíssimo saber a percentagem de acabamento de cada um dos projetos. Ou as empresas de construção. Nós utilizamos este conceito de percentagem de acabamento para saber a evolução de um determinado projeto e imputar os gastos e os proveitos na empresa conforme o projeto vai decorrendo. É chamada percentagem de acabamento. Tecnicamente é isso que nós utilizamos. Portanto, tudo isto, estes conceitos servem para que as demonstrações financeiras sejam feitas de uma forma muito mais assertiva, de forma a que vocês consigam tomar as decisões mais adequadas. E essas tomadas de decisões têm influência nas entidades que vos rodeia. Vocês às vezes, o tal distanciamento que eu referi no início, que a maior parte das pessoas tem em relação à contabilidade, no nosso inquérito 70% sentem esse distanciamento, e depois às vezes acontece isto, que é a mim não me interessa a informação contabilística, porque é uma coisa que eu não percebo e não me interessa, eu apenas envio uns documentos para o contabilista. Mas reparem, vocês podem dizer assim: eu não estou interessado na informação contabilística da vossa empresa, mas uma coisa é garantida, que é os bancos estão interessados na informação contabilística da vossa empresa, os clientes e os fornecedores também, principalmente numa época de pandemia que nós estamos a viver, em que de um momento para o outro os negócios têm uma evolução positiva ou negativa brutal. Porque, por exemplo, eu se calhar só vou subcontratar um fornecedor se ele me der garantias que financeiramente está sólido, ok? Portanto, é extremamente importante também que os vossos clientes sintam também essa segurança. Os investidores ou compradores que estejam interessados em adquirir a vossa empresa, os próprios colaboradores. Eu, há uns 2 ou 3 anos atrás, fiz uma entrevista a uma pessoa que decidiu depois por outro caminho. Eu depois vim a falar com ela num outro contexto e ela disse: olha, ainda bem que eu não tomei a decisão de ir para uma determinada empresa, porque a empresa acabou por falir. Portanto, até a informação contabilística é importante para os colaboradores das empresas e os futuros colaboradores das empresas. Ok? E entidades como o IFP, o IAPMEI ou concursos públicos. E agora vamos lançar mais uma sondagem, sim. Uma sondagem. Maria, podes lançar então a sondagem, a segunda pergunta, se faz favor. Eu já agora aproveito aqui para explicar que a Maria portanto, a nossa colega que nos está a dar aqui apoio no back-office. Muito obrigada, Maria. Ia-vos pedir então que respondessem aqui só num instantinho. Portanto, com que periodicidade é que o vosso contabilista vos entrega resultados? Portanto, e de resultados, quer explicar aqui um bocadinho melhor que resultados são estes, Sim. Silvio? Portanto, os resultados contabilísticos são a principal ferramenta para vocês saberem se estão a perder ou a ganhar dinheiro, ok? E, portanto, é importante vocês, pelo menos, receberem informação trimestral sobre o vosso negócio. E é interessante, pelo menos por agora, 50% das pessoas já votaram e está empatado. 50% diz que recebe mensalmente, diz que 50% recebe trimestralmente. Mas há contabilistas e há também empresários que, pelo tal distanciamento, dizem: não, eu só quero os resultados anuais.
reparem, quando se apresentam resultados anuais em março ou em maio ou em abril do ano a seguir, já passou, imaginem, se vocês querem saber, se vocês fizeram determinadas operações no primeiro semestre de um ano e não têm informação contabilística sobre essa operação, pode ser significativa no vosso negócio e só vão receber a informação que se vocês ganharam ou perderam dinheiro em fevereiro ou março, em abril do próximo ano, já passou um ano sobre essas operações. Portanto, pode ser muito, muito tarde para receberem essa informação. Portanto, nós atualmente temos aqui na sondagem 33% recebe mensalmente, 50% recebe trimestralmente e 17% recebe anualmente. Estas sondagens não hão de ser muito diferentes da realidade do nosso tecido empresarial de uma forma genérica. Vou-vos transmitir o que é um instrumento que serve para nós depois trabalharmos a informação financeira, que é o balancete. O balancete é um instrumento financeiro onde nós podemos visualizar todos os movimentos de gastos e de proveitos, de pagamentos e de recebimentos de todas as entidades que vocês relacionam. É como se fosse uma listagem de saldos. O somatório dessas operações todas, que derivam de cada pagamento e cada recebimento, de cada fatura emitida a cliente e cada fatura recepcionada por fornecedor, o somatório dessas operações todas é que vai ser trabalhado no balancete e depois posteriormente numa demonstração de resultados e num balanço. Portanto, o balancete no fundo é uma listagem de saldos. Se vocês acompanharem o balancete da vossa própria empresa e verificarem se os saldos estão corretos, é meio caminho andado para que consigam ter informação financeira correta. Portanto, uma coisa é um balancete, outra coisa é o balanço e demonstração de resultados. O balanço é um mapa financeiro que reflete a situação patrimonial da empresa da vida toda. Ou seja, nós no balanço nós conseguimos ver a vida toda dessa empresa. A demonstração de resultados representa os movimentos financeiros de um só período, seja ele, por exemplo, de um trimestre, de um semestre ou no máximo um ano. Não há demonstrações de resultados superiores a um ano. O máximo que a demonstração de resultados nos dá é apenas de um ano. Claro que depois nós podemos fazer mapas financeiros em que temos vários períodos de análise, mas a demonstração de resultados genérica como instrumento financeiro só nos dá informação até um ano. Portanto, isto aqui é o aspecto de um balanço e de uma demonstração de resultados, e vocês podem verificar na demonstração de resultados e no balanço das vossas empresas que estes serão talvez os principais items que lá vão aparecer. Na parte do ativo, nós registamos os bens, que são imaginem, carros, imóveis, o que for, e os direitos. Os direitos nós chamamos direitos a dinheiro que nós temos a haver. Imaginem, as faturas emitidas a clientes, o saldo em dívida a clientes aparece-nos no ativo. Porquê? Porque é um direito que nós temos a haver. Quando o cliente nos paga, esse direito transforma-se em dinheiro. Ok? Portanto, nós quando contabilizamos um recebimento de um cliente, apenas transferimos no ativo um direito para a conta bancária, onde nós refletimos o dinheiro efetivamente recebido na nossa conta bancária, ou na conta bancária da empresa, obviamente. No capital próprio, os principais items são estes: o capital social, as reservas legais, os resultados transitados, que no fundo é o somatório de todos os resultados positivos e negativos que nós fomos tendo ao longo dos anos, e o resultado líquido do período. Por exemplo, aqui neste exemplo, eu estou a dar que em determinado ano a empresa teve 100 euros de rendimentos e gastos teve 70. Okay? Vamos falar aqui, obviamente não são 70 euros e 100 euros, faz conta que são 100 mil euros e 70 mil euros. Portanto, os resultados de impostos vão ser 30, o imposto, por exemplo, que nós vamos ter que pagar é
6.000 euros e o resultado líquido daquela empresa são 24.000 euros. Portanto, isto é uma forma simples de vos transmitir o que são os resultados. Estes 24.000 euros que nós temos como resultado num determinado ano vão ser refletidos aqui neste item, o resultado líquido. É o resultado líquido do exercício, o resultado líquido daquele ano. Okay? Depois, contabilisticamente, nós temos que fazer uma operação que é passar esse resultado líquido para resultados transitados. Porquê? Para somar a todos os resultados positivos e negativos que nós tivemos no passado. Okay? No passivo, o que é que nós registramos? Dívidas a fornecedores, empréstimos bancários, dívidas ao Estado. É aqui que nós refletimos no balanço da empresa. Portanto, eu dou aqui assim este exemplo que é o balanço é como se fosse um livro. Vocês têm um livro com vários capítulos, ok? O balanço da vossa empresa é como se fosse um livro completo com todos os capítulos. A demonstração de resultados é eventualmente um capítulo ou uma folha, ok? Portanto, no balanço nós apresentamos a vida toda da empresa. É como se fosse um livro completo, com uma história completa. Na demonstração de resultados só refletimos um determinado período ou um determinado ano. Portanto, pode ser um capítulo ou uma folha. Para tentar dar aqui um exemplo para conseguirem separar o que é um balanço e uma demonstração de resultados. Portanto, nós, pela contabilização de todos os movimentos, todas as faturas de fornecedores e de clientes, vamos ter, e depois os pagamentos e recebimentos, vamos ter um balancete. E a partir do balancete é que nós construímos uma demonstração de resultados e um balanço. Aqui são estas dicas, vocês não façam um favor, não se distanciem mais da contabilidade daquilo que já são. Portanto, que este workshop ou webinar sirva para vocês diminuírem essa distância. E, portanto, de uma forma proativa e pacífica, eu convido-vos a contactarem os vossos contabilistas e irem item a item validar os saldos dos clientes que têm no balancete, os saldos dos fornecedores, o valor que têm em bancos num determinado período. Por exemplo, imaginem a junho ou a 31 de maio, por exemplo, a conciliação bancária. A conciliação bancária é extremamente importante vocês terem mensalmente. Eu já rejeitei fazer propostas porque não me facultam a conciliação bancária da empresa, e isso significa que a empresa pode eventualmente ter problemas contabilísticos. E já rejeitei fazer propostas porque olho o balanço, é uma das coisas que eu peço, é o balancete. Vejo um balancete que não me inspira confiança, eu nem sequer faço propostas, ok? Portanto, a conciliação bancária mensal é um instrumento básico e que deve ser feito mensalmente pelo vosso contabilista. Validem com o vosso contabilista qual é que é o saldo bancário em dívida, se por exemplo têm contas calcionadas, empréstimos bancários de curto ou de longo prazo, o que for, mas validem esse saldo num determinado período. Qual é que é o valor do estoque? Nas tais empresas que têm de restauração, é importantíssimo darem o valor de estoque mensalmente, ou empresas que, por exemplo, transacionam mercadorias, imagine equipamentos elétricos ou o que for, é importantíssimo vocês darem ao vosso contabilista o valor do estoque mensalmente e depois validarem com ele os tais acréscimos e diferimentos, se eventualmente houve projetos a 3 anos ou 2 anos ou aquela fatura daquele determinado fornecedor diz respeito ao ano anterior. Se na descrição da fatura não está lá isso, o contabilista não vai saber que é do ano anterior, portanto convém estar suportado pelo tal contrato que diz respeito a um determinado trabalho que foi feito no ano anterior. Okay? Pegando, um dos objetivos desta partilha e deste webinar, e também pegando naquilo que o Silvio esteve a partilhar convosco até agora, portanto, nós conseguirmos perceber que o objetivo da contabilidade é que seja uma contabilidade de gestão, portanto que nos dê as bases e as ferramentas para nós conseguirmos gerir da melhor forma o nosso negócio. E portanto, a contabilidade tem que ser apropriada, portanto tem que ser aquela que nós precisamos para realmente ter a informação adequada para tomar decisões, tem que ter a periodicidade que nós precisamos, portanto num mundo ideal a demonstração de resultados seria mensal,
o mapa de tesouraria, que vamos falar mais à frente, seria semanal e, portanto, há aqui uma data de informação que quanto mais atualizada estiver, portanto mais nós conseguimos tomar decisões com base em factos reais e fundamentados no que são na realidade, ou que é a realidade do nosso negócio. Portanto tem que ser consistente e fiável, porque se não for consistente e fiável, portanto eu acabo por, se eu tiver uma demonstração de resultados, por exemplo, em março, depois em abril e maio não tiver, portanto eu acabo por não ter a base que preciso para continuar o meu trabalho e para continuar a alimentar de forma correta a estratégia e portanto tem que ser fiável exatamente porque se eu tomo decisões com base em números que não estão corretos, portanto vou tomar más decisões. E portanto aqui, só fazendo aqui um breve resumo, portanto nada de confusões entre uma data de conceitos que nós temos aqui na área financeira, portanto um custo está inerente ao consumo do recurso. A despesa ocorre quando a empresa, portanto, se institui ela própria o dever de pagar. Portanto, quando há um documento que formaliza este custo, não é? E o pagamento, portanto, só ocorre quando o dinheiro sai, portanto, quando a empresa realmente efetua o pagamento. Está a ter muito bem aqui diferenciados estes três tipos de conceitos, ok? Relativamente ao outro lado, portanto, estamos a falar de custos, despesas e pagamentos relativamente aos proveitos, portanto, isto implica que haja, portanto, a geração de um recurso, a receita ocorre quando a empresa, portanto, quando há um documento que a comprova, portanto, seja uma fatura ou portanto, quando há um documento que formaliza esta receita e realmente o recebimento, mais uma vez, é quando o dinheiro entra no nosso caixa ou na nossa conta bancária, ok? E, portanto, pegando aqui num exemplo, se pegarmos na energia, na eletricidade, o que seja, portanto, o custo ocorre quando a energia é consumida, portanto, quando nós consumimos energia, a despesa ocorre quando a EDP nos emite, ou outro fornecedor qualquer, nos emite a respectiva fatura, e o pagamento ocorre, portanto, quando a EDP recebe o valor que nós pagamos por este serviço. Ok, agora vou-vos falar de alguns conceitos que são importantes para o empresário ter presentes e monitorizar, ok? E o primeiro que eu vos vou falar é este cash gap. Portanto, aqui pegando neste gráficozinho para vos explicar o que é este cash gap, eu vou começar isto nas empresas de serviços continua a existir stock, porque na realidade há serviços que nós vendemos mais do que outros e portanto perdemos tempo também com aqueles que existem e que não vendemos tanto. É um conceito um bocadinho diferente e mais difícil de mensurar do que, por exemplo, num negócio onde existe estoque físico, portanto, mas vamos aqui basear neste do estoque físico. Portanto, eu compro estoque que pago, neste caso, neste exemplo que está aqui neste gráfico, pago a 30 dias, ok? Mas recebo, o que me está aqui a dizer este gráfico, é que eu só recebo a 120, ok? Portanto, eu tenho aqui um período de 90 dias em que o dinheiro já saiu de minha casa, não é? Mas eu ainda não recebi o dinheiro que paguei. Porque, por exemplo, imaginando que eu pago o meu stock, não é? Que tenho em stock e que faço uma entrega 60 dias depois de ter recebido o meu stock. Portanto, tenho o meu stock ali 60 dias em casa. Portanto, eu vou estar, a partir olhando aqui para a parte de cima do gráfico, portanto, os bens saem de minha casa ao fim de 60 dias e, portanto, eu só vou receber 60 dias depois, sendo que eu os paguei 30 dias depois. Portanto, eu estou 90 dias sem receber o retorno e estamos a falar aqui num prazo de 120 dias, que é um prazo bastante alargado de pagamento, mas basicamente era para vos explicar que quando nós compramos e temos stock, há um prazo entre o qual nós pagamos este stock e recebemos do nosso cliente que nós temos que minimizar. Ok? E portanto, são essas estratégias agora que eu vou partilhar convosco a seguir. Mas antes de passar para aí, o que eu vos ia perguntar era se tinham aqui, por favor, partilhar no bate-papo que estratégias é que eu posso utilizar para reduzir este
cash gap, portanto, para tornar este período que aqui neste exemplo era bastante grande, de 90 dias, como é que eu posso minimizar? Portanto, vamos lá, não partilhar aqui ideias de como é que eu consigo. Foi claro esta explicação do cash gap, portanto, que é na realidade o período que vai desde a altura em que nós pagamos o stock, em que o compramos e o pagamos, não é? E na realidade ele depois o conseguimos vender ao nosso cliente. Portanto, a Ausenda partilha, a Cristina, antes da Ausenda, portanto, reduzir o tempo de recebimento, portanto, nitidamente estes 120 dias aqui são uma loucura, mas portanto era um exemplo. Educar para o compromisso de pagamento pontual e dar o exemplo. Realmente, se nós temos um negócio em que pagamos a 30 dias e recebemos a 120, portanto há aqui muita coisa que realmente temos que ajustar e que mudar. Aumentar o prazo de pagamento ao fornecedor e baixar o prazo de recebimento, exatamente, portanto jogar aqui com ambos os prazos e com negociações. Portanto vamos ver aqui então ideias ou sugestões, estratégias para baixarmos, para minimizarmos este tempo que estamos aqui sem receber o dinheiro que investimos. Portanto, e o primeiro é solicitar um pagamento antecipado total ou parcial. O total pode parecer assim um bocadinho fora do que é a prática no nosso mercado, mas por que não pedir uma percentagem à cabeça, como nós costumamos dizer, portanto pedir um pagamento inicial. Isto permite-nos aqui jogar um bocadinho e reduzir este cash gap. Portanto, enviar encomendas no prazo acordado e faturá-las atempadamente, porque o que acontece muitas vezes é que nós se não faturamos ao dia, estamos a aumentar este cash gap. Acontece muitas vezes muitos empresários ou faturarem só ao final do mês, ou faturarem numa determinada altura e atrasarem-se a faturar, portanto isto vai aumentar o nosso cash gap, portanto temos de ter esta noção. A fatura tem que ser o mais depressa possível emitida a seguir à entrega do produto, ou serviço neste caso, portanto a emissão da fatura imediatamente após a conclusão do serviço. Aplicar um procedimento de entrega e aceitação, isto porque quando da finalização da entrega do projeto. Porquê? Porque muitas vezes fica pendente a faturação exatamente porque não houve esta aceitação. Portanto, certificarmos de que temos um sistema montado para que não haja impedimentos nenhuns ao recebimento e em algum tipo de serviços e mesmo de produtos quando os aplicamos, portanto é muito importante nós termos aqui esta aceitação porque nos vai permitir dizer assim, está portanto, aceito, o produto está conforme, portanto não há motivo nenhum para continuarmos aqui a arrastar o prazo de pagamento. Sistematizar o processo de faturação e cobranças, portanto quem é que faz o quê e quando, porque muitas vezes o que acontece é que hoje é uma pessoa que fatura, amanhã é outra, eu não tenho um sistema para faturar, as pessoas não sabem qual é que tem que ser a rotina de faturação, quando é que eu vou cobrar, como é que eu mando reminders para o meu fornecedor saber, portanto ter um sistema também nos permite controlar melhor este prazo de recebimento, porque às vezes deixamos os prazos de recebimento portanto, fugirem exatamente por causa disso, porque não estamos em cima e não há um sistema que nos permita controlá-los. Faturar e cobrar numa base semanal, isto é, instituir uma rotina semanal para faturar e cobrar. Alterar os prazos de pagamento de 30 para 7 dias, naturalmente que isto depende muito dos setores e há setores onde é mais possível do que outros, mas temos que começar a educar o cliente no sentido de reduzir o nosso prazo de pagamento. Enviar reminders aos clientes com valores em atraso, aplicar juros sobre esse valor, portanto se atrasarem, portanto pagar juros sobre esse valor, colocar o processo de faturação e de cobrança em outsourcing quando nós não temos capacidade de ser assertivos e de manter esta rotina e esta sistematização. Reduzir os estoques, isto é, aqui definir limites mínimos e máximos e fazer esta análise do estoque para nos permitir ter em casa só o estoque que realmente tem mais rotação e portanto jogar aqui com este fator também. Comprar à consignação,
portanto negociar com os fornecedores e realmente fazer compras à consignação. Negociar o preço em encomendas grandes com entregas faseadas, portanto negocio o preço para uma entrega, por exemplo, anual ou mensal, uma entrega anual, uma entrega durante o ano mensal, mas que vai sendo faseada e, portanto, eu só vou pagando à medida que vou recebendo e tenho a hipótese, eventualmente, de ajustar as entregas se realmente não estiverem os produtos a sair e permite-me reduzir também aqui o montante de estoque que tenho em casa. Portanto, negociar o prazo de pagamento com fornecedores, que foi até uma das sugestões que partilharam aqui no bate-papo, e em projetos longos, emitir a faturação faseada para que sejam pagas ao longo dos mesmos. E isto, por exemplo, pode acontecer muito para quem faz, estou-me agora a lembrar, porque tenho um cliente nesta área, quem faz gestão de obras, ou quem trabalha relacionado com projetos que têm de longa duração. Portanto, é importante que esta faturação seja faseada, porque senão vamos arrastando faturas e faturação durante não sei quanto tempo e, portanto, estamos aqui mais uma vez a aumentar desmesuradamente este cash gap. Ok, e agora eu ia pedir aqui à Maria, antes de passarmos aqui a falar, passarmos do cash gap para o cash flow, ia-te pedir para lançares aqui a terceira sondagem, Maria, por favor, relativamente aqui ao mapa de tesouraria. Portanto, eu agora pergunto-vos quem é que tem um mapa de tesouraria semanal implementado na empresa. E compartilhar convosco os resultados. Portanto, a maior parte das pessoas que estão aqui a assistir, cerca de 60%, têm então um mapa de tesouraria semanal implementado na empresa e 40% não têm. Eu vou aqui falar-vos da importância de ter esta ferramenta e qual é o grande objetivo, portanto, o que é este cash flow, portanto, e porque é que o mapa de tesouraria é tão importante? Porque nos permite saber não só à semana a realidade de como é que não está o nosso negócio em termos de pagamentos e recebimentos, mas também nos permite de uma forma previsional saber quais são os fluxos monetários e quando é que os vamos ter, para sabermos como é que temos que alinhar o nosso negócio de forma a conseguir fazer face a todos os pagamentos que temos que fazer no futuro. E é nesta altura aqui em que tivemos ou ainda estamos nesta fase de pandemia, é fundamental ter esta ferramenta porque nos vai permitir aqui saber com que linhas nos cosemos e como é que vamos ter que reinventar o nosso negócio e analisar que custos aqui, que pagamentos é que podemos reduzir para conseguirmos realmente fazer face a tudo o que temos que fazer no futuro. Ok, portanto, um mapa de tesouraria é um instrumento financeiro onde realmente podemos analisar o dinheiro que entra no negócio e o dinheiro que sai no negócio, portanto, que sai do negócio. Portanto, e temos também aqui o saldo das nossas contas bancárias para sabermos que dinheiro é que temos a entrar e a sair semanalmente do nosso negócio, ok? Portanto, como diz aqui o slide, portanto, olhar só para a nossa conta bancária e monitorizando o saldo e a evolução das vendas não é de todo suficiente para nós conseguirmos ter uma noção de como é que está o nosso negócio em termos de dinheiro que entra e dinheiro que sai. Portanto, esta é aqui uma pequena visualização, até porque falta aqui a parte de baixo que inclui os saldos bancários do mapa de tesouraria. E, portanto, nós temos aqui todas as entradas de dinheiro, aqui em baixo, portanto, no ponto número 2, todas as saídas. Portanto, este mapa é atualizado à semana e, idealmente, nós devemos ter um mapa de tesouraria previsional a 3 meses, fabuloso se o conseguirmos ter a 6 meses, porque conseguimos ter uma ideia de como é que dinheiro é que está previsto sair, que dinheiro é que está previsto entrar e, portanto, temos aqui um conhecimento do que é o nosso negócio. Agora, gostava de vos falar aqui de outro conceito, portanto, que são as margens. E vamos aqui agora começar a introduzir os conceitos de margens e falamos também da diferença de margem e de markup. Portanto, nós temos o lucro bruto é o resultado de tirarmos os custos variáveis ao valor das nossas vendas, da nossa faturação. Se ao lucro bruto deduzirmos os nossos custos fixos, nós obtemos o nosso lucro líquido. Ok?
Portanto, custos fixos, e é só porque tenho a certeza que toda a gente está a par aqui destes conceitos, mas só para os deixar aqui claros. Portanto, custos fixos são os custos que o nosso negócio tem e que ocorrem independentemente do valor da faturação, portanto vendemos mais ou vendemos menos, e os custos variáveis são aqueles que ocorrem e estão diretamente relacionados às vendas, portanto que são proporcionais ao negócio que vai ocorrendo. Silvio, tu queres-nos dar aqui alguns exemplos de custos fixos e de custos variáveis? Sim, às vezes o que é mais difícil de apreender são os custos variáveis, ou seja, os custos variáveis são os que estão, como está aqui escrito no slide, os que estão diretamente associados com vendas. E mesmo, por exemplo, faz de conta que vocês têm uma empresa de projetos, ok? Faz projetos. As pessoas que trabalham nos projetos são custos variáveis. Não deixa de ser um custo fixo porque vocês têm que pagar o salário todos os meses. Mas se vocês não tivessem as pessoas, vocês não conseguiam vender. Portanto, os custos que estão relacionados diretamente com as vossas vendas são todos os custos que vocês devem ser considerados como variáveis. Por exemplo, obviamente que há pagamentos que nós temos que fazer todos os meses, mas há custos que se vocês não os tivessem, se vocês não tivessem as pessoas para trabalhar, vocês não conseguiriam faturar. Por exemplo, uma empresa que vende determinados produtos químicos, por exemplo, se calhar as pessoas, o conceito de custos variáveis e fixos tem muito a ver com o conceito de contabilidade de gestão. Portanto, as pessoas que vocês têm, por exemplo, no departamento comercial, se calhar são custos variáveis. Porquê? Porque são essas pessoas que vos fazem vender os produtos químicos. Se calhar as pessoas que estão no setor administrativo podem ser considerados como custos fixos, ok? Ambos têm que pagar todos os meses, mas nós podemos reclassificá-los para que consigamos saber o que é que são os custos fixos e custos variáveis, porque depois esse conceito ou essa separação deste tipo de custos vai nos permitir saber qual é que é o break-even do negócio, que é um dos pontos que nós vamos falar a seguir. Obrigada. Portanto, ora bem, então agora vamos falar aqui da diferença entre markup e margem. Markup, e aqui o markup é o que é na realidade, portanto é o lucro expresso numa percentagem do preço de compra. Portanto, se eu tiver que calcular o meu lucro com base numa markup, como é que eu calculo? Portanto, é o preço de compra mais o markup vezes o preço de compra, portanto dá-me o meu lucro, ok? E portanto, vamos só aqui falar, pegando aqui num exemplo. Portanto, se eu tenho um preço de compra de 100 euros e um markup de 50, portanto, eu vou vender, o meu preço de venda vai ser 150 e, portanto, o meu lucro é 50. Neste caso, a minha margem é apenas 33%, porque a margem é calculada sobre o preço de venda, ok? Que é o que vamos ver aqui já a seguir. Portanto, a margem é o lucro expresso pelo preço de venda. Portanto, é muito importante nós termos presente como é que calculamos e de que é que estamos a falar, porque um markup, se eu estou a usar o preço de compra para fazer calcular o meu lucro, não é? Não tenho a mesma margem e posso pensar que tenho um valor mais alto e que aquela é a minha margem e na realidade não é. Portanto, um markup é diferente de margem. Portanto, a margem, pegando aqui num exemplo, no mesmo, ok? Se eu em vez de ter um markup de 50 tenho uma margem de 50, o meu lucro é completamente diferente, ok? Portanto, aqui, se eu compro por 100, tenho uma margem de 50, significa que eu vendo por 200 e, portanto, tenho um lucro de 100. Estamos a falar de coisas completamente diferentes e é importante saber se o que vocês estão a usar ou o indicador que estão a analisar, se é markup ou margem, ok? Portanto, então, agora lanço-vos aqui um desafio, que é, se nós temos um preço de custo de 50, qual é o preço de venda para um markup de 17% e para uma margem de 17%. Aqui, uns minutinhos rapidamente, vamos aqui fazer estes cálculos. Quem é que me dá aqui os valores? Portanto, qual é o meu preço de venda
tendo em conta este preço de custo para um markup de 17% e para uma margem de 17%. Portanto, se eu calcular o markup, portanto o que eu tenho que fazer é multiplicar estes 150 por 1,17 e portanto vou obter um preço de venda de 176. Se for a margem, eu tenho que multiplicar por 0,83, portanto 1 menos 17%, e tenho 181 de preço de venda. Portanto aqui a ideia é vocês perceberem de que estamos a falar de coisas diferentes e é muito importante saber quando aplicamos qual delas é que estamos a utilizar. Portanto aqui relativamente, por exemplo, ao preço de venda, portanto um exercício um bocadinho ao contrário. Portanto, se eu tiver um preço de venda de 275, qual é o meu preço de custo, sabendo que o meu markup é de 25% e a minha margem é de 25%. Portanto, qual é o meu preço de custo para cada um destes dois itens? Aqui o que eu tenho que fazer é, no primeiro caso do markup, dividir por 1,25 e, portanto, vou obter o meu preço de custo, que será 220 no primeiro caso, e no segundo caso o que eu tenho que fazer é dividir por 0,75 e portanto vou obter 206 como preço de custo. Portanto, os preços de custo são diferentes, o que significa que o meu lucro é diferente para um markup de 25% e uma margem de 25%. E estamos a falar de 55 euros de lucro com uma margem de markup para um markup de 25% e para uma margem de 25% estamos a falar de 69 euros de lucro. Há aqui uma diferença, portanto tenham só muito bem claro qual é, se é o markup ou a margem que estão a analisar. Relativamente a outro conceito aqui muito importante, e eu aqui pedi à Maria para lançar aqui a última sondagem, e a última sondagem eu gostava de vos perguntar quem é que sabe qual é o valor do break-even no vosso negócio, qual é o break-even do vosso negócio, o ponto de equilíbrio das vendas, isto é, explicando aqui um bocadinho rapidamente, já vou depois particularizar aqui neste gráfico, qual é o ponto em que a nossa faturação, as nossas receitas igualam os nossos custos. Portanto, é o ponto a partir do qual eu começo a ganhar dinheiro. Portanto, aqui 80% de quem respondeu até agora sim sabe qual é o break-even do negócio. Eu vou aqui só compartilhar muito rapidamente os resultados para depois explicar. Portanto, aqui neste gráfico nós conseguimos ver que o break-even é exatamente aquele ponto de interseção ali entre a reta azul e a reta amarela. A reta azul, portanto, representa a nossa faturação, portanto as nossas receitas, as receitas do nosso negócio, e a reta amarelo representa o conjunto total dos custos, portanto os nossos custos totais. Se nós analisarmos, portanto temos os nossos custos fixos aqui representados a vermelho e temos os nossos custos variáveis representados a roxo e portanto pegando no total dos custos fixos e adicionando à reta a roxo, portanto passamos para a reta amarela que nos representa o total de custos e portanto aquele ponto de interseção ali é o ponto em que o meu lucro é zero, portanto e a partir daquele ponto eu começo a ganhar dinheiro e o meu lucro é exatamente a partir deste ponto, este espacinho aqui entre a reta azul e a reta amarela, portanto acima do ponto de equilíbrio nas vendas. Mais uma vez e para percebermos aqui, deixo-vos aqui esta fórmula com um pequeno reparo, portanto o break-even é igual aos custos fixos mais o lucro líquido previsional e já vou particularizar aqui um bocadinho porque é que incluí aqui este lucro líquido na fórmula, sobre a nossa margem bruta em percentagem e a margem bruta em percentagem, como tem aqui em baixo no slide, portanto é o lucro bruto que está definido acima, que são as vendas menos os custos variáveis sobre as vendas. No meu ponto de equilíbrio este lucro líquido é zero, ok? Mas se eu quiser saber quanto é que eu preciso de vender diariamente de acordo com o lucro líquido que eu previ para o ano ou que tenho a intenção de ter, eu posso adicioná-lo aqui e portanto fico com o ponto de equilíbrio para aquele lucro,
Portanto, no exemplo que vamos praticar aqui um bocadinho dos cachorros quentes do António, vamos considerar que este lucro é zero, portanto vamos analisar qual é o ponto de equilíbrio, exatamente o ponto de faturação a partir do qual eu começo a ganhar dinheiro, ok? Portanto, vou-vos dar aqui este exemplo, portanto temos aqui o António que tem uma banquinha de cachorros quentes. Vou-vos dar aqui alguns dados também para percebermos como é que se calcula este break-even, como é que podemos aplicar ali aquela fórmula. Então, o que eu sei é que 1.600 pessoas passam por esta relote por dia e destas 1.600, uma em cada 4 compram. Portanto, aqui eu posso concluir que quantas pessoas me compram por dia? 400, certo? Estou a fazer bem as contas, certo, Silvia? Cada cliente compra um cachorro a 2 euros, o que quer dizer que a minha faturação diária são 800 euros, ok? Cada cachorro, a mim, António, custa-me 50 cêntimos, o que quer dizer que diariamente eu tenho um custo variável de 200 euros, certo? Cada cliente compra uma vez por dia. E eu sei que os meus custos fixos anuais são de 36 mil euros de salário do António, aqui está o Tony, do António, e 12 mil euros de amortização anual da relote. Portanto, eu tenho um total de custos fixos anuais de 48 mil euros, certo? E eu trabalho, a relote do António está ativa 250 dias por ano. Portanto, o que eu vou fazer agora é calcular aqui o meu custo fixo diário, que é 192 euros, salvo erro, exatamente. Eu tenho um custo fixo de 192 euros por mês, portanto eu vou só aqui voltar atrás para vocês poderem olhar para a fórmula. Vamos considerar, porque vamos calcular o break-even no ponto de equilíbrio em que o lucro é zero, ok? Naquele pontinho de interseção entre a reta amarela e a reta azul. Portanto, os meus custos fixos são quanto é que eu tinha dito que era? São 192 euros, exatamente, que calculamos ali, portanto se pegarmos nos custos fixos anuais e dividimos pelo número de dias que a relote do António está a trabalhar, portanto são 192 euros. Depois vou calcular a minha margem bruta em percentagem, ok? Portanto, que é o lucro bruto, que são as vendas menos os custos variáveis, portanto 800 menos 200, se me estou a recordar bem, sobre as vendas 800. E isto tudo vai-me dar, aqui, portanto o que eu vou dividir são 192 euros, que são os meus custos fixos diários, sobre a minha margem bruta em percentagem, que são 75%, ok? Portanto, eu vou obter 256 euros. Eu tenho que vender, para ter lucro zero, eu tenho que vender 256 euros por dia, ok? Portanto, se ele está a vender 800, está ou não está acima do break-even? Ok, espero que tenha sido claro. Se entretanto houver algumas dúvidas, como eu vos disse, vão colocando questões aqui nas perguntas e respostas, no Q&A, que nós no final depois esclarecemos todas estas questões. Portanto, a importância de analisar os números do negócio, e já referi aqui isto anteriormente, é porque nos permite tomar decisões assertivas. Falámos aqui de conceitos que é importante vocês monitorizarem, que é importante terem estes números presentes, é importante terem estas ferramentas e estes documentos com a periodicidade indicada para que realmente permitam tomar estas decisões assertivas. É importante que haja uma linguagem global que toda a gente perceba, e é importante também comunicar com o negócio, e nós só podemos comunicar com o negócio se realmente tivermos a informação. O lucro é o mapa da estrada, portanto é o caminho que temos que percorrer, e o dinheiro é o destino, porque na realidade nós todos temos negócios para receber algo em troca, não é? Por isso é que nós dizemos que o lucro é uma teoria, mas o dinheiro é um facto, porque o dinheiro existe no nosso negócio e, portanto, e mais uma vez, o lucro é exatamente este mapa, este caminho que nós definimos para o nosso negócio, não é? Fazer uso da informação disponível implica analisar rácios e KPIs e, portanto, estes são aqueles números do negócio que vocês têm que ter bem presentes e constantemente presentes e, portanto, escolher quais são os KPIs que vocês precisam de monitorizar num dashboard que vocês definem para o vosso negócio.
do marketing, que tal como eu disse logo no início, portanto o testar e medir é muito importante, tudo o que fazemos no marketing que seja testado e medido, porque só assim é que nós sabemos do que é que temos que fazer mais e o que é que temos que deixar de fazer, ok? Custos-chave, quais são os custos que eu tenho que monitorizar? Portanto, encomendas, qual é o meu volume de encomendas diário? Como é que eu consigo aumentar, diminuir, o que é que aconteceu aqui quando aumentou? Portanto, só testando e medindo é que eu sei exatamente com que linhas me cozo e como é que posso fazer para ter mais ou menos. Vendas, monitorizar as minhas vendas e analisar porque é que os números são o que são. E a parte do dinheiro, que foi o que estamos a falar aqui, em termos de cash flow e ter um mapa de tesouraria, portanto ter muito bem monitorizado aqui pagamentos e recebimentos, ok? E agora sobre rácios na sua forma mais tradicional, porque vou daqui a bocadinho desafiar o Silvio a partilhar aqui rácios menos tradicionais e uma leitura muito interessante também nesta área. Portanto, resultado operacional em termos de rácios, é importante nós sabermos resultado operacional ou, portanto, o nosso EBITDA em percentagem, portanto, os nossos ganhos antes de impostos. Deixa-me estou a traduzir isto, a letra ajuda-me aqui, before interest tax, portanto, antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, exatamente. Prazos de recebimentos, portanto, muito importante ter monitorizado o nosso prazo de recebimentos e não termos aqueles prazos de 190 dias, que daqui do exemplo do cash cap. Prazo médio de pagamentos, portanto ter muito bem monitorizado também, número de dias em stock, rácios de endividamento, portanto que é ali o passivo sobre o ativo. Isto naturalmente tem que ser definido de acordo com a tipicidade do negócio e com o que é importante monitorizar para o negócio. Faz sentido para uns, pode não fazer sentido para outros. Há outro tipo de indicadores que pode fazer sentido para determinado tipo de negócio, mas é muito importante que vocês definam rácios e que os monitorizem, ok? Portanto, a ideia aqui a transmitir é exatamente essa. Silvio, então partilhas aqui connosco rácios menos tradicionais e que possam ser também interessantes de monitorizar? Eu estou atualmente a ler um livro, que é um livro financeiro, mas dá-me uma outra perspectiva de conceitos, e os chamados rácios não tradicionais fazem parte lá de um dos capítulos e foi bastante interessante. Foi o Miguel Bragança, que é o meu coach, que me indicou este livro. Este livro traduzido em português, eu comprei na Amazon, e então o livro traduzido, o título do livro é o melhor plano ou projeto para um negócio incrivelmente bem sucedido. Portanto, tem várias dicas que nós podemos aplicar no nosso negócio. E depois ali no capítulo 8 tem um conjunto de rácios bastante interessantes. Eu selecionei 2 ou 3 que acho que são os mais relevantes. Portanto, nas nossas empresas, é o que nós fazemos diariamente, mas depois não temos esta perspectiva. Nós transformamos ativos, e quem fala em ativos não são os ativos que nós conseguimos tangibilizar, portanto, imaginem computadores, escritórios, carros, mas também pessoas, principalmente pessoas, ok? Nós transformamos as pessoas e os restantes ativos, portanto, que nós temos à nossa disposição em faturação aos clientes. Dessa faturação vão ser gerados lucros, e estes lucros é que vão gerar cash flow à empresa, positivo ao negativo, mas é sempre pela transformação dos ativos e nos ativos no sentido abrangente. E estas foram 4 fórmulas que eu destaco que são bastante interessantes, simples, que eu sinceramente nunca tinha olhado nesta perspectiva e nunca tinha feito cálculos utilizando essas fórmulas, e são bastante interessantes. E não são números difíceis de vocês consultarem na vossa contabilidade ou pedirem ao vosso contabilista. Por exemplo, a eficácia vocês podem medir pela faturação a dividir pelos ativos que têm. E os ativos, vocês podem, como a Susana estava a dizer há pouco, isto varia de cada empresa para empresa, ok? Os ativos que vocês queiram, a eficácia dos ativos que vocês quiserem medir é o que vão colocar no denominador. Portanto,
ativos contabilísticos, ou número de trabalhadores, por exemplo, ou o volume de salários que vocês pagam num determinado ano, ou um determinado investimento que vocês fizeram, vocês podem calcular a eficácia desse determinado ativo. Atenção que aqui nos ativos pode ser todos os ativos ou apenas um. Vocês podem querer dizer assim, eu quero medir a eficácia do número de trabalhadores que eu tenho. Então dividem pelo número de trabalhadores que vocês têm. Okay? E depois fazem a comparabilidade destes números em diferentes anos. A eficiência já serão os lucros a dividir pela faturação. Okay? E atenção, há uma coisa bastante importante que às vezes ainda as pessoas confundem. A faturação é sempre sem IVA. Mesmo aqui os conceitos que a senhora aplicou anteriormente de prazo médio de recebimentos e pagamentos, duas uma. Vocês ou fazem as contas com o IVA incluído ou excluem o IVA, quer no numerador, quer no denominador. E, portanto, aqui assim, eficiência. Vocês calcularem os lucros, ou dividirem os lucros pela faturação, vão saber o nível de eficiência da vossa empresa. O retorno dos ativos multiplicam a eficácia pela eficiência. Portanto, o retorno do investimento que vocês fizeram em ativos, em inglês pode ser o Return on Investment, o ROI. O nível de produtividade, qual é que é o nível de produtividade da vossa empresa? Vocês dividem os resultados operacionais pelos lucros. Se dividirem os resultados operacionais dos últimos 5 anos, pelos últimos lucros dos últimos 5 anos, vocês vão saber qual é que é o nível de produtividade que vocês tiveram em cada ano e se melhoraram ou pioraram. E é interessante, se vocês fizerem um mapa no Excel com estes 4 rácios, vocês vão ter muita informação sobre a evolução da vossa empresa, se está a evoluir positivamente ou não. E em que área que não estão a evoluir tão bem como gostariam. Porque isso vai-vos obrigar a depois, se os resultados não forem assim ou os números não forem assim tão bons, vocês vai-vos obrigar entre aspas, a esgravatar para saber exatamente qual é que é a origem dos problemas que vocês têm. Portanto, o principal e como é que vão aplicar, portanto, o que é que levam daqui, o que é que vão pôr em ação a partir do momento em que sairmos aqui deste webinar. Só para terminar, eu gostava de vos falar, e porque realmente o planeamento é importante e fundamental, e nós na Action Coach fazemos a 90 dias, portanto dividimos o ano, a planificação anual em trimestres, e vamos ter já no tempo em que não havia pandemia, portanto nós reuníamos os nossos clientes todos num hotel e realmente planeávamos durante um dia inteiro e trabalhávamos neste plano a 90 dias. Agora fazemos-lo de forma virtual, vai ser durante 4 dias, portanto nos dias 9, 10, 13 e 14 de julho, durante 1h30, portanto vai ser no período da manhã, às 9h30, salvo erro. Portanto, quem quiser juntar-se a nós para planear o trimestre do negócio, o terceiro trimestre do negócio connosco, pode inscrever-se no nosso site, portanto no separadorzinho de formação vai encontrar lá este Growth Club e portanto e até 24 de junho, portanto faltam aqui, ainda têm uns dias, podem inscrever-se por este preço especial. E agora o importante é entrar em ação, portanto assumam um compromisso e realmente, de acordo com o que estivemos aqui a falar, o que é realmente importante, que números é que vocês têm que ter presentes e monitorizar no vosso negócio para que a estratégia e o pensar o negócio seja mais assertivo e mais focado no que são os resultados do vosso negócio. Da nossa parte, aqui é tudo, portanto ficam aqui os nossos contactos, se tiverem mais alguma dúvida ou questão, entretanto estejam à vontade, portanto para nos colocar essa questão. Silvio, entretanto não sei se há aqui mais alguma coisa que tu gostasses de partilhar. Sim, posso partilhar que quem quiser das pessoas que participaram no webinar, quem quiser que eu faça um diagnóstico fiscal e contabilístico, eu disponibilizo-me para fazer gratuitamente, para analisar os grandes números das vossas empresas.
Excelente, é uma ótima oportunidade de ter aqui uma perspectiva externa da parte contabilística do vosso negócio. Portanto, se entretanto não houver mais dúvidas ou questões, muito obrigado por terem estado aqui connosco e até uma próxima.